Imagina até a planta de engenharia mais perfeita do mundo para construir um arranha-céu super moderno. Tudo ali calculado nos mínimos detalhes, sabe? Sim, a planta tá ali na mesa, impecável. Exato. Mas aí, toda vez que um operário pega a ferramenta para apertar um parafuso vital, as mãos dele tremem tanto que a chave cai no chão. A planta continua linda lá na mesa do engenheiro, mas a obra desmorona na frente de todo mundo. A falha nesse cenário não tá no planejamento estrutural, de jeito nenhum. Tá na execução, né? Na parte motora e psicológica de quem tá botando a mão na massa. O cérebro não consegue enviar o sinal correto para as mãos. Pois é, o sistema trava. E é exatamente esse o cenário que o Grêmio vive hoje, às vésperas de um jogo brutalmente tenso, que é o Grenal 452. O técnico Luiz Castro tem um problema enorme nas mãos, que vai muito, muito além de esquemas táticos desenhados numa prancheta. Com certeza, a prancheta não resolve tudo sozinha. É. Por isso, a nossa missão nesta imersão de hoje não é fazer uma daquelas mesas redondas esportivas de domingo. Eu quero ir mais fundo. Nós vamos usar uma planilha de problemas vazada da comissão técnica e algumas matérias muito detalhadas sobre o momento do clube. Fontes bem ricas, aliás. Muito. A ideia é desconstruir a anatomia de um colapso em ambientes de alto desempenho. A gente quer entender como a mente humana e as falhas físicas destroem a execução tática de um grupo inteiro. Até porque, quando a gente entra nos bastidores de um clube lidando com essa pressão toda, os paralelos com qualquer equipe corporativa ou projeto de alto impacto assim ficam muito evidentes. Nossa, total. É a mesma coisa. Sim. No esporte de altíssimo rendimento, igual no mundo dos negócios, a tática, o departamento médico e a psicologia não são gavetas separadas. Elas compõem o mesmíssimo ecossistema. Um tremor no solo de uma área derruba as prateleiras das outras. Para quem nos ouve, visualizem a situação dessa equipe como uma gigantesca torre de Jenga. Sabe aquele jogo de bloquinhos de madeira? Sim, o Jenga clássico. Se puxar a peça errada. Exatamente. O topo da torre é a tática elaborada pelo treinador português, as jogadas ensaiadas, mas a base, o bloco que sustenta absolutamente tudo ali, é a confiança mental. E quando essa pecinha da confiança é puxada lá embaixo, a estrutura tática lá em cima ameaça ruir na mesma hora. E as fontes indicam que foi exatamente isso que Luiz Castro concluiu ao deixar o Estádio Centenário na última quarta-feira. Ele montou uma lista com 4 pontos prioritários para consertar o time antes do clássico. E o item número 1 não é marcação, não é bola parada. Não mesmo. É a recuperação mental do elenco. Essa constatação do treinador mostra uma leitura de cenário muito crua, sabe? A confiança do grupo simplesmente evaporou após o início daquelas derrotas que vieram logo na sequência do título do Campeonato Gaúcho. A postura competitiva da equipe desapareceu. Certo, vamos desdobrar isso. Porque eu entendo perfeitamente que derrotas afetam o clima de qualquer ambiente. Afetam muito. Mas a gente está falando de atletas que ganham muito bem, profissionais ultra experientes. Então eu fiquei curiosa. Uma queda de confiança não parece uma desculpa um pouquinho frágil? É uma ótima pergunta. Porque, a disciplina tática e o treinamento repetitivo não deveriam simplesmente atropelar um dia ruim no escritório? O que é fascinante aqui é entender como o cérebro processa transições abruptas de sucesso extremo para o fracasso. Ah, a parte neurológica da coisa. Exato. Essa perda de postura competitiva, que a torcida muitas vezes confunde com preguiça ou falta de vontade, é um sintoma neurológico clássico. Sério? Não é só desânimo? Não. Pensa assim, quando um grupo levanta a taça do campeonato estadual, a química cerebral de todos os envolvidos é inundada de dopamina e serotonina. O cérebro se acostuma rapidamente com esse pico de recompensa. Fica meio que viciado no sucesso. Perfeito. Aí, quando as derrotas chegam de forma repentina logo na sequência, ocorre um efeito muito parecido com uma crise de abstinência química. Nossa, então o cérebro entra em colapso porque a fonte de dopamina secou, do nada. É isso mesmo. A ausência brusca da recompensa faz o cérebro acionar o mecanismo de lutar ou fugir. Uma derrota normal passa a ser interpretada neurologicamente como uma ameaça existencial. Uma ameaça de verdade, física? E o efeito físico disso em campo é devastador. Sob estresse agudo e medo de errar,
A visão periférica do ser humano literalmente se estreita. A famosa visão de túnel. Isso. O jogador deixa de enxergar o companheiro que está ali livre a 15 metros de distância. Além disso, o tempo de reação sináptica cai bastante. Então a hesitação em campo não é uma escolha consciente, é o corpo travando o real. O jogador pensa por uma fração de segundo a mais antes de tocar a bola. E em um ambiente onde as decisões são tomadas em milissegundos, essa fração de segundo é uma eternidade. Faz todo sentido. O cara hesita, o passe sai atrasado. O passe sai ligeiramente atrasado, o companheiro precisa frear a corrida para dominar a bola e pronto. A defesa adversária ganha o tempo que precisava para fechar o espaço. E essa microhesitação coletiva, somada ali entre 11 indivíduos, acaba corroendo qualquer disciplina tática. Porque a tática exige fluidez, né? Exige convicção. Sem convicção, o desenho no papel vira letra morta. Não serve de nada. E é um paralelo incrível com o que acontece em equipes de vendas, por exemplo. Imagina uma equipe que bate a maior meta do ano em um trimestre. Entra naquela euforia total. E no mês seguinte perde um cliente pequeno. É um banho de água fria. Sim. O choque é tão desproporcional que, de repente, profissionais que são brilhantes começam a gaguejar em reuniões básicas. Tudo por medo de errar novamente. A hesitação toma conta de todo o processo. A mecânica é idêntica. O medo do erro congela a criatividade e a execução de qualquer profissional. E no futebol o buraco é mais embaixo, né? Com certeza. O agravante no futebol é que essa hesitação mental não fica restrita ao campo psicológico por muito tempo. Ela gera consequências físicas imediatas e bem violentas. O que nos leva ao efeito dominó dessa crise toda. Porque a nossa análise sai agora da mente e desce diretamente para a enfermaria do clube. A ala médica. Isso. A hesitação mental cria um problema biomecânico. Pensa comigo, se o jogador segura a bola por mais tempo porque está inseguro sobre o passe, ele acaba atraindo a marcação adversária, sofre mais faltas, entra em divididas atrasado e o corpo começa a quebrar. Exatamente. O desgaste físico acelera drasticamente. Um time seguro corre errado no campo, tenta compensar a falta de fluidez com esforço bruto, e aí as lesões se tornam matematicamente inevitáveis. E as anotações do departamento médico do Grêmio são a prova viva disso nas nossas fontes. O time sofreu quebras estruturais vitais ali no meio-campo. Perderam o Arthur, o Léo Pérez e o Noriega em momentos diferentes por problemas físicos variados. E esses três eram fundamentais para a dinâmica da equipe, né? As lesões destruíram a continuidade do setor. Completamente. E a consequência imediata foi a desestabilização completa do sistema defensivo, que era considerado um dos grandes trunfos da equipe até pouco tempo atrás. E sabe, a leitura que o público faz geralmente é bem linear. O torcedor pensa que se a equipe está sofrendo muitos gols, a culpa é exclusiva dos zagueiros que perderam a técnica do nada. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se a gente olhar para a anatomia de um time, a defesa não piorou da noite para o dia por uma amnésia coletiva dos defensores. Eles não esqueceram como joga. Lógico que não. O que ruiu foi o escudo de contenção à frente deles, o meio-campo. Sem o Arthur, o Léo Pérez e o Noriega para filtrar as jogadas e controlar o ritmo, a última linha de defesa ficou completamente exposta a ataques diretos o tempo todo. Se conectarmos isso com um cenário maior do futebol moderno, e até da gestão de processos em geral, a gente vê o quanto a ideia de setores isolados é obsoleta hoje em dia. Ninguém joga sozinho. Exato. Hoje, um sistema defensivo sólido depende visceralmente da coesão do meio-campo. Eu gosto de pensar no meio-campo como os amortecedores de um veículo de rally, sabe? Ah, boa analogia. Eles absorvem os buracos, as pedras, os solavancos da estrada. Se os amortecedores quebram ou são removidos da estrutura do carro, a lataria recebe um impacto direto e começa a amassar. E no caso do time, os zagueiros são a lataria. Perfeito, eles passam a disputar corridas de velocidade contra atacantes adversários descansados, algo para o qual eles não foram projetados. Uma covardia, na verdade. Sim, por isso, a prioridade número 2 do Luiz Castro naquela planilha dele é bem pragmática. Ele quer tentar devolver alguma estabilidade lá atrás. O plano para o clássico é garantir que a primeira linha defensiva original Pavon, Gustavo Martins, Vieri e Pedro Gabriel joguem unida novamente.
É uma tentativa clara de recriar familiaridade, né? É como uma empresa que perdeu toda a sua gerência intermediária. Os diretores, que seriam os atacantes, continuam exigindo resultados imediatos, mas a equipe de base, que é a defesa, está recebendo as demandas do mercado sem nenhum filtro no meio. Exatamente isso. O CEO da equipe técnica está apenas tentando colocar os funcionários mais experientes da base juntos na mesma sala para tentar conter o caos e estancar o sangramento ali. Retomar o controle básico do ambiente é o primeiro passo de qualquer gestão de crise. Quando a confiança está abalada e as peças principais estão fora de combate, o líder reduz a complexidade. Ele busca o feijão com arroz bem executado para tentar gerar uma faísca de segurança. Mas só estancar o sangramento lá atrás não vence um clássico. E é aqui que a missão do Luiz Castro sobe pelo campo e atinge um nível de dificuldade assustador na nossa análise. O desafio de fazer o time andar para frente. Com a defesa minimamente estabilizada no papel, ele precisa fazer o time criar jogadas e marcar gols. Como se faz isso se o motor do carro, o meio-campo, está cheio de peças de reposição e o ataque está todo comprometido? A transição da contenção de danos para a agressividade é a fase mais complexa da gestão. Requer recursos que o treinador, neste momento, simplesmente não possui em abundância. Pois é, as sources trazem um termo muito específico que o próprio Castro usou na última coletiva de imprensa. Ele assumiu publicamente a fala em ajustar a dinâmica do time. Uma confissão importante. Sim, e disse que está em busca de um meio-campo que seja forte na marcação, para proteger os zagueiros, mas que seja simultaneamente eficiente na chegada à frente. Ele batizou essa busca literalmente de uma equação complexa. E bota complexa nisso. E o agravante é que a equipe perdeu a sua faca mais afiada para tentar resolver isso. O William, que é o jogador mais agudo do ataque, está fora. Ele está tratando dores crônicas no tendão da coxa direita. A ausência de um perfil agudo assim em campo força o treinador a redesenhar toda a rota de fuga da crise. Sem a peça que finaliza a jogada com velocidade, a construção do ataque precisa ser ainda mais calculada. Não tem margem para erro. O plano do Castro envolve duas diretrizes centrais para o ataque. Quais são? Primeiro, ele exige paciência extrema para rodar a bola de um lado para o outro quando os corredores adversários estiverem bloqueados. Segundo, ele quer que o time seja muito mais vertical e rápido com a posse de bola para criar finalizações de perigo. Parece conflitante, né? Então, o que tudo isso significa? Não é um paradoxo completo. Como uma equipe técnica exige que os jogadores rodem a bola com paciência infinita na horizontal e no mesmo fôlego de comando pede que eles sejam verticais e rápidos. Parece uma receita exigindo gelo e fogo na mesma panela. Isso levanta uma questão importante sobre como conceitos abstratos de prancheta precisam ser interpretados como ações sequenciais e não simultâneas. Ações sequenciais. Explica melhor. Essa aparente contradição entre paciência horizontal e agressividade vertical é, na verdade, o pilar do ataque posicional nos esportes coletivos. Não são pedidos para o mesmo instante. São as fases de uma emboscada milimetricamente calculada. Ajude a clarear essa imagem da emboscada. Como isso sai da teoria e vai lá para a grama? Imagina que a linha de defesa adversária é um elástico grosso e bem resistente. O comando do treinador para a rodagem da bola, aquela paciência de tocar da direita para a esquerda inúmeras vezes, tem um único objetivo: esticar esse elástico de um lado para o outro, de forma bem repetitiva. É um desgaste mental também para o adversário, imagino. Total. Essa posse de bola não visa fazer o gol diretamente. O objetivo é mover o bloco adversário, forçar os marcadores a correrem lateralmente até gerar exaustão física e um erro de posicionamento. A rodagem lenta é apenas a ferramenta para criar a fadiga do adversário. Eles estão procurando uma fissura. A fissura, ou a rachadura ali na defesa, sempre aparece quando o elástico é tensionado o suficiente. E é neste exato milissegundo que o comportamento da equipe que ataca deve mudar de forma radical. É aí que entra a verticalidade. Entra em cena a segunda ordem do Castro, a verticalidade brutal. Assim que o espaço surge entre dois defensores exaustos, o time precisa abandonar a paciência e infiltrar a bola naquele buraco com velocidade máxima. A primeira fase prepara a armadilha, embalando o adversário numa falsa segurança. A segunda fase é o bote da serpente.
É uma mudança de marcha super agressiva. O time roda em primeira marcha, quase parando, hipnotizando a defesa ali, e de repente engata a quinta marcha e atravessa o espaço. Exato. A lógica tática é irretocável no papel. O abismo entre a teoria e a prática, no entanto, é o material humano disponível. A verdadeira equação complexa que o Grêmio enfrenta não é entender essa dinâmica, mas executá-la com sincronia perfeita sem o Willian. Que faz muita falta. Sim, porque ele é exatamente o jogador programado para engatar essa quinta marcha e dar o bote rápido na rachadura da defesa. Sem as peças originais para acelerar o motor no momento exato, a infiltração acontece atrasada. A posse de bola se torna apenas um passe lateral estéril e o adversário tem tempo de se reposicionar. E aí a gente volta ao problema dos recursos limitados. A planta do arranha-céu continua linda na prancheta do técnico, mas as ferramentas da obra ou estão enferrujadas pela ansiedade mental ou estão no conserto do departamento médico. É o cenário perfeito para uma crise. O que torna toda essa desconstrução que a gente fez hoje uma aula magna que ultrapassa facilmente as 4 linhas do campo. A transferência desse cenário para o mundo real é imediata, né? Qualquer pessoa que lidere uma equipe, administra uma startup ou gerencia um departamento passa por tempestades idênticas. Porque a anatomia de uma crise de performance ignora a indústria. Os ingredientes são universais. O caso de estudo do Grêmio ilustra perfeitamente como a restrição severa de recursos físicos ou de pessoal, seja um meio-campo sem o Arthur, ou um projeto de TI que perdeu 3 desenvolvedores sêniores, quando combinada com um colapso de moral após um fracasso recente, cria um buraco negro organizacional. Sugando a energia de todo mundo. Sugando tudo. O planejamento estratégico não importa se o ecossistema colapsou. Um gestor pode ter a equação complexa do trimestre desenhada num painel deslumbrante na parede, mas se a equipe não tem as ferramentas necessárias e as mãos estão tremendo de insegurança, a execução vai falhar, inevitavelmente. O líder precisa equilibrar múltiplos papéis sob uma pressão extrema. Ele não sobrevive sendo apenas um cientista de dados ou um tático frio de prancheta. A planilha do Luiz Castro prova isso, né? Ele detalha a proteção da defesa, ele arquiteta o ataque posicional daquela emboscada horizontal, calcula as perdas físicas, mas coloca a reestruturação da saúde mental e da confiança da equipe no topo absoluto das suas prioridades. Sem o software mental operando no ritmo certo, o hardware físico e a rede tática não respondem aos comandos. Chegando ao fim da nossa exploração de hoje, as conexões são fascinantes. E essa prioridade do treinador na parte mental nos devolve direto àquela torre de Jenga do início. Aquela pecinha da base. Lemos nos relatórios que a confiança do grupo desabou organicamente por causa dos resultados ruins no campo. Aquele efeito de abstinência que você explicou. Agora, para vencer um clássico decisivo, o ambiente interno exige que a confiança esteja inabalável novamente. Mas isso nos deixa diante de um paradoxo de liderança impressionante que eu quero deixar no ar para a nossa audiência refletir. É o verdadeiro dilema do alto rendimento sob pressão. Pensem no grau de complexidade disso. Para quem está acompanhando a gente, se a confiança verdadeira de um ser humano ou de uma equipe nasce organicamente ao ver os resultados positivos acontecendo na prática, como um líder consegue fabricar e injetar essa crença de forma artificial em questão de 3 dias? É um quebra-cabeça. Como um técnico convence um grupo de que eles são imbatíveis antes de entrar no campo, antes que a vitória sequer exista para servir de prova? É o clássico dilema da liderança em cenários de sobrevivência. Quem vem primeiro? A confiança cega para gerar o resultado ou o resultado para gerar confiança? Boa reflexão. Como um líder convence toda a sala de que a fundação do Jenga é sólida quando todo mundo ali está sentindo a mesa tremer? Fica essa reflexão profunda para quem nos acompanha. Muito obrigada por desconstruírem essa crise junto com a gente e até a próxima análise.